Por acaso você já sentiu, em algum ambiente social que você estava, que se você fosse o seu eu verdadeiro, o seu eu autêntico, aquilo que você realmente é, aquelas pessoas ali, aquela galera não ia curtir muito bem, não ia ficar um clima muito bom? Pois é. Hoje a gente vai falar sobre ser uma pessoa autêntica, ser uma pessoa queer no meio de outras pessoas. Oi, eu sou Nath Campos e hoje a gente vai falar sobre ser queer, uma pessoa mais autêntica, que não se encaixa nos moldes da sociedade em vários níveis diferentes. Então, para você que não conhece esse termo, queer foi uma palavra usada como xingamento em inglês nos Estados Unidos e, enfim, nos países de língua inglesa, né? Essa palavra queer, ela significa uma pessoa estranha, esquisita. E o que era uma pessoa estranha e esquisita? Uma pessoa que não se encaixava em certos tipos de padrão. Vou dar um exemplo para você. Um homem com uma voz e um comportamento um pouco mais delicado e voltado para a energia feminina. Ou uma mulher que gostaria de assumir papéis de liderança. Tudo isso foi visto como uma subversão dos papéis heteronormativos, ou seja, o homem precisa estar completamente encaixado nos moldes masculinos e a mulher precisa estar completamente encaixada nos seus moldes femininos para serem válidos na sociedade. Depois de certo tempo, depois dos anos 80, a comunidade LGBT começou a abraçar esse xingamento como uma palavra de empoderamento para dizer: sim, eu não me encaixo nesses padrões limitantes que não definem o meu ser. Então a palavra queer começou a ser usada como um termo para celebrar ser uma pessoa diferente e que não se encaixa nesses padrões limitantes de comportamento, de expressão, de arte, de sexualidade. Então, a palavra queer, hoje em dia, é uma palavra que faz parte do orgulho LGBT. E as pessoas queer, elas têm orgulho, hoje em dia, de não se encaixarem em padrões de comportamento, de vestimenta, né, de sexualidade, de expressão. E isso é uma coisa muito legal que acontece dentro da comunidade LGBTQIAPN+. E por que, então, que é tão importante você se ver e se encaixar como uma pessoa queer? Uma pessoa se assumir queer é importante porque a gente vive num mundo, numa sociedade que faz questão de nos colocar em caixinhas do lado esquerdo ou do lado direito, do lado preto ou do lado branco, do lado X ou do lado Y. E a gente sabe que a vida é muito mais complexa, muito mais diversa, muito mais variada do que isso. Então, quando a gente cresce num meio onde você precisa encaixar a sua existência num lado X ou num lado Y, isso acaba mutilando o seu eu verdadeiro, a sua autenticidade. Por exemplo, eu vou te contar uma história minha. Eu cresci nos anos 90. E nos anos 90, a gente tinha muita popularidade das revistas e das modelos, né? Então, eu crescendo como uma adolescente, pré-adolescente ali, para eu ser uma adolescente desejada na sociedade e ao redor dos meus amigos, qual que era o exemplo que eu tinha? Eu tinha o exemplo das revistas. E nas revistas, as meninas, as mulheres, eram todas heterossexuais, magras, loiras, que se vestiam de uma certa forma. Só que o que acontecia? Eu não me via encaixada naquele padrão. Então, como elas estavam lá na revista servindo de exemplo, quem é que estava errada? Elas ou eu? É claro que eu sentia que era eu que estava errada, porque eu era masculina demais, porque eu não me expressava sensualmente daquele jeito das meninas, porque eu não tinha vontade de usar sainha e salto alto, e eu tinha e tenho esse jeito mais masculino de ser. Só que eu achava
que esse meu jeito mais masculino de ser era eu negando a mim mesma, negando a minha feminilidade, quando na verdade esse sempre foi o meu expressar natural. Na minha família, a minha mãe é assim, a minha irmã é assim. Eu acredito até que exista um componente hormonal nisso. Eu sinto que eu tenho uma distribuição hormonal com um pouco mais ali de masculinidade do que outras mulheres, né? Só que isso não pode ser um motivo de vergonha para mim. Isso precisa ser abraçado, por quê? Porque é o meu eu natural. Isso faz parte da minha expressão natural, não é verdade? E quando a gente é uma pessoa queer, ou seja, uma pessoa que não se encaixa nesses padrões de totalmente masculino, totalmente feminino, totalmente heterossexual, para a gente encaixar na sociedade, para a gente poder sentir que a gente pertence um pouquinho, a gente precisa mutilar esse eu natural, fingir que a gente está se sentindo errado, fingir que aquilo que eu estou sentindo não é bom para mim, que eu preciso me encaixar do outro lado, que não é natural para mim, para que eu possa me sentir amada. O reflexo disso é uma autoestima, um senso de valor muito baixo, porque eu sinto que os outros pertencem, os outros podem, eu não pertenço, eu não posso, porque eu não estou me encaixando em certo tipo de padrão. Então, assumir ser uma pessoa queer é assumir que você não precisa, que você nunca precisou se encaixar em padrão nenhum. E o movimento interno de você descobrir aquilo que é natural, que é fluido, que é gostoso dentro de você, faz com que você seja uma pessoa mais vibrante, mais feliz e mais autoconfiante e mais empoderada. E eu digo desse jeito assim, mais autoconfiante, mais empoderada, porque isso é uma coisa que traz para a gente um poder social muito grande. E eu tenho notícias ruins para te dar aqui. A nossa sociedade, ela se organiza de modo a fazer com que as pessoas tenham medo de ser diferentes. Porque o medo, na verdade, ele faz com que a gente obedeça aos outros e faz com que a gente nunca questione nada. Você tem uma caixinha X, você tem uma caixinha Y, daí você vai se encaixar aqui ou lá, dependendo de como você nasceu, e daí você não pode questionar nada disso. Se você está na caixinha Y, querer ir para a caixinha X é um total absurdo. Só que quando essa pessoa para investigar a si mesma e ela está na caixinha Y falando, cara, eu sinto que eu seria muito mais feliz na caixinha X. E quando ela vai para a caixinha X, ela percebe, nossa, esse é o meu eu autêntico. O que acontece é que ela sente esse poder de romper com os padrões. Ela sente esse poder de dizer, não, isso eu não quero, isso eu não concordo. Ela sente esse poder e essa possibilidade de falar, quero fazer diferente. E isso, quando a gente está falando de manipulação em massa, é muito perigoso. O Osho, ele já falava que a pessoa mais perigosa do mundo é a pessoa livre. Por quê? Porque ela não sente necessidade de obedecer à regra dos outros e ela não sente a necessidade, inclusive, de ser aprovada pelos outros. O Osho, ele foi um exemplo disso, foi uma pessoa muito assim, né? Muito subversivo. Então, ser uma pessoa queer é ser uma pessoa muito empoderada, ser uma pessoa totalmente autoconfiante, mas que é perigoso para a sociedade e exatamente por causa disso atrai muitas pessoas que têm medo desse posicionamento e que querem abafar esse tipo de personalidade. E é por isso que a gente tem muito hate em relação à comunidade LGBT, em relação às pessoas diferentes de qualquer jeito, né? E a gente precisa combater isso, a gente precisa proteger as pessoas diferentes, porque na verdade, eu desconfio que quanto mais a gente pratica autoconhecimento, mais a gente vai descobrir que todos nós somos diferentes
em algum nível e que a gente precisa dessa proteção para se sentir livre, para ser quem a gente verdadeiramente é, não é verdade? Então, abafar as pessoas queer é abafar a nossa possibilidade de todos nós sermos livres. É claro que todo mundo não precisa se encaixar, você inclusive tem a liberdade de dizer, eu acho que eu não sou queer, eu acho que eu sou super padrão. E tudo bem ser padrão, é uma coisa legal também, só se isso for uma coisa autêntica e verdadeira dentro de você. O que acontece é que a gente precisa cultivar a liberdade da gente poder descobrir aquilo que a gente verdadeiramente é. E uma sociedade que reprime o seu eu verdadeiro é uma sociedade mais violenta, mais isolada, mais reprimida. E é uma sociedade onde todo mundo reprime as outras pessoas, julga as outras pessoas, tira o pertencimento das outras pessoas, mas também nunca destrói, nunca constrói, nunca descobre, na verdade, o seu próprio pertencimento. Nunca descobre que você, independente do jeito que você for, você merece amor incondicional. Então, quando a gente luta para que os outros estejam congelados em padrões que a gente sente mais confortável, a gente diz que o outro só pode ser amado quando ele se encaixar naquele padrão X lá. E isso diz que eu também só vou ser amado não por ser exatamente do que eu sou, mas eu vou ser amado só quando eu me encaixar no padrão X, Y lá. O que é totalmente absurdo. Todos nós somos amados, nós estamos aqui no planeta Terra, nós estamos na natureza, todos nós com o direito de viver, com o direito de ser exatamente como nós somos, porque I was born this way, baby. Nós fomos criados assim, não é verdade? Se eu fui criada assim, isso significa que eu mereço amor exatamente do jeito que eu sou. E você também. Então, eu vou aproveitar esse momento aqui e te dar algumas dicas de como você vai praticar o autoconhecimento, descobrindo seu eu autêntico, queer ou não. E o jeito que a gente vai descobrir isso é sempre em relação ao jeito que eu me expresso no mundo e que eu me relaciono com as outras pessoas. Por exemplo, o jeito que você fala, por exemplo, pode ser um jeito totalmente encaixado no seu gênero, né? Você é uma pessoa, um homem que fala com a voz grossa, de um jeito masculino, né? Ou então você pode ser como eu, uma mulher que tem esse jeito mais masculino de falar também. Né, que tem esse jeito um pouco mais grave, por exemplo, de se expressar, e que quando se expressa também é sempre trazendo essa coisa da autoridade, trazendo essa liderança, né, trazendo esse jeito um pouco mais imponente, mais forte, vamos dizer assim, de falar. Esse é um jeito um pouco mais masculinizado, é um jeito mais queer de falar, né? Ou então o contrário, você pode ser um homem que tem uma fala mais suave, mais tranquila, mais diva, né? Que é uma coisa gostosa também da gente ouvir, da gente experimentar, e que é uma coisa que não vai se encaixar no padrão masculino, então já é totalmente queer, não é verdade? Na hora que você vai se expressar com as suas roupas, com a moda também, é a mesma coisa. Isso foi uma coisa que me maltratou muito, gente, durante longos anos, porque na minha época, nos anos 90, não tinha essa coisa da gente misturar muito, assim, guarda-roupa, não, né? Então eu sentia muita dificuldade, porque se eu visto, por exemplo, uma saia e um salto alto, eu me sinto completamente desconfortável e feia e horrível. Eu não me sinto bem. No jeito de se expressar também sensualmente, né, com lingerie, essas coisas assim, eu me sinto completamente desconfortável e horrível, não gosto. E não é que eu não gosto de lingerie, eu gosto de ver lingerie, né, mas eu não gosto de ver em mim. Então isso já vai demonstrando um pouco que a roupa que você se veste, que você sente confortável em você, se ela te traz a sensação de autoconfiança e de conforto, de se sentir bem na sua própria pele, sabe, no seu elemento, não importa se ela é do gênero A ou do gênero B, ou moda A ou moda B. Isso significa que você, se você está encaixado nos padrões diferentes, né, você é um homem que se sente confortável com peças mais femininas, mais sensuais, desse jeito, né, você já é uma pessoa queer.
E eu sou uma pessoa queer também por causa disso, porque eu gosto de camiseta masculina, eu gosto de coisas mais largas, que tenham uma estrutura mais quadrada, sabe? Eu gosto desse tipo de coisa e eu me sinto mais bonita e mais autoconfiante assim. Então a gente tem essa tarefinha aí de casa para a gente fazer, de investigar o jeito que a gente se expressa, o jeito que a gente se sente confortável na nossa pele e também o jeito que a gente se relaciona com as outras pessoas. Em relação ao relacionamento, é muito legal que, para mim, mesmo que eu seja uma mulher e esteja num relacionamento com um homem, esse homem ele não pode ser muito masculinizado, porque olha o problema que dá. Se eu, uma mulher ariana, e conhece eu mais masculino, conheço um cara que é super dentro do masculino dele também, ó, disputa e bate cabeça. Não dá certo. O que dá certo comigo são pessoas que, mesmo que sejam homens, que sejam mais amenos, que sejam mais suaves, que sejam mais harmonizadores. Daí a gente consegue fazer um par legal, porque se não for assim, não dá certo. Então, o homem masculinizado, para mim, é uma coisa assim que eu não tenho nem atração por essas pessoas, na verdade. Então, por isso, eu também me encaixo nesse padrão de pessoa queer, não é verdade? E isso é uma coisa muito legal, que eu gosto bastante, que me faz sentir bem, autoconfiante e empoderada. Se alguma coisa na tua vida, independente da caixinha, te faz sentir autoconfiante e empoderada, esse é o teu eu verdadeiro, esse é o teu eu natural. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando desse assunto, eu quero te convidar para fazer uma prática de yoga, para a gente integrar esses conhecimentos no nosso corpo, o que é muito importante. A gente não pode ficar só teorizando o autoconhecimento e não trazer isso para a nossa vivência real. Então, toda segunda-feira a gente tem um vídeo onde a gente discute ideias aqui, e na quarta-feira eu trago uma prática de yoga de 30 minutos ali, mais ou menos, para a gente fazer a integração do nosso corpo desse assunto que a gente está conversando. Então, nessa quarta-feira a gente vai ter uma prática de yoga, que é uma prática para abrir o nosso coração para essa verdade que está acontecendo dentro de nós, e também uma prática onde vai ter bastante postura do guerreiro, da guerreira, né? Para a gente vestir essa coragem de ser o nosso eu autêntico e ir para a vida e lutar para defender esse nosso direito de ser uma pessoa diferente, não é verdade? E para você que tem uma pessoa na sua vida que você ama, né? Convida ela para assistir esse vídeo e para fazer essa prática de yoga junto com você. Na quarta-feira esse vídeo vai ficar gravado aqui para vocês aproveitarem sempre que vocês quiserem. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo tocou o teu coração, se você lembrou de uma pessoa queer que você ama, manda esse vídeo para essa pessoa, né, que você ama. Deixe o seu like, faça um comentário para engajar aqui no vídeo, para que esse assunto seja cada vez mais relevante, cada vez mais importante, para ajudar o canal do Prana Vida a crescer. E eu vejo vocês então na quarta-feira. Até!